Olá, alunos dos terceiros anos. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula do terceiro bimestre, tá? Espero que vocês estejam bem, tá bom? O tema da nossa aula hoje, juntamente com o conteúdo, é anabolizante, um tema bastante expressivo e interessante, né? Principalmente para aqueles que fazem academia, para aqueles que participam de atividades de musculação, e a gente vai ver hoje, os benefícios, os malefícios, os cuidados, tudo relacionado aos efeitos dos anabolizantes, tá? Espero que vocês gostem dessa aula, ok? Vamos lá dar início, ok? O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nós é consentido ficar crianças toda a vida. Albert Einstein, tá? Vamos lá. Os esteroides anabólicos foram descobertos nos anos de 1930 e têm sido usados desde então para inúmeros procedimentos médicos, incluindo estimulação do crescimento ósseo, apetite, puberdade e crescimento muscular. Vejam que isso aí é bem falado aqui, ó, procedimentos médicos. Esteroides anabólicos, androgênicos ou simplesmente hormônio esteroide são drogas que se assemelham à testosterona, um hormônio masculino, produzido pelos testículos a partir do colesterol. Na verdade, são substâncias modificadas quimicamente a partir da molécula de testosterona, tendo como objetivo diminuir a velocidade da degradação do hormônio original, bem como tentar evitar os seus efeitos masculinizantes, andrógenos. Tá? Próximo. Sendo utilizado por atletas que buscam obter diminuição da massa gorda, aumento da massa muscular, do peso, da força e potência, da velocidade, da capacidade de endurecer, da agressividade. Esse tipo de substância, pessoal, vem sendo vastamente utilizado por atletas envolvidos em esportes como futebol, atletismo, levantamento de peso, fisiculturismo, lutas, e hoje em dia até mesmo pelos simples praticantes da academia, no caso da musculação, né? Contudo, apesar da sua vasta utilização, a popularidade, o efeito atribuído a essa droga ainda é controverso. Vou falar já por que é controverso. Existe uma variedade enorme de esteroides anabólicos, sendo que cada tipo se diferencia para a sua estrutura química. Preste bem atenção, estrutura química, podendo apresentar atividades variadas em nosso organismo. Uma das funções das modificações químicas do anabolizante no caso eles sofrem, está relacionado com a via pelo qual eles são administrados em nosso organismo, como por exemplo, via oral, são os tipos, Ele pode ser via oral, o diabonol, por exemplo, metiltestosterona, anadrol, winstrol, oxandrolona, ou o injetável. O mais usado são esses aqui, os injetáveis, decadurabolin, primobolan e parabolan. Aqui existem duas formas de ingerir, duas formas de usar, no caso, os esteroides anabólicos, via oral, com esses aqui que foi falado, e via muscular, intramuscular, que é os injetáveis, tá certo? Durante a puberdade e a adolescência, os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, são parcialmente responsáveis pela enorme mudança no desenvolvimento devido aos seus efeitos andrógenicos e anabólicos. Que são isso, Qual é a definição de andrógeno e anabólico? Vamos lá. Os efeitos andrógenos são as mudanças que ocorrem nas características sexuais primárias. Aumento do pênis e testículo, e secundárias, engrossamento da voz, crescimento do cabelo, da face, axilas e áreas genitais, e aumento da agressividade, a pessoa fica mais agressiva, sendo dos andrógenos. Os efeitos anabólicos dos andrógenos incluem o crescimento acelerado dos músculos, que é o que o pessoal quer mais, é isso, acelerar a hipertrofia dos músculos, Ossos, células vermelhas do sangue e aumento da condução neural, estímulo nervoso. Os esteroides que apresentam o mais potente efeito anabólico são também aqueles com melhor efeito andrógeno. Tudo isso aqui, muitas vezes, se é usado,
anabolizante para hipertrofiar o mais rápido possível. Embora na academia dê para fazer isso, só que na academia, no mínimo ali, dependendo do trabalho do professor de educação física, né, ou do personal, no caso que é a mesma coisa, ele possa, geralmente demora 6 meses, e aí com o anabolizante, que é uma droga no caso, ele demora no mínimo aí, no máximo, né, 3 meses. Então por isso que muitos adolescentes procuram essa droga, só que essas drogas têm os efeitos colaterais, né? Os esteroides anabólicos podem produzir inúmeros efeitos fisiológicos, incluindo os efeitos de virilização, maior síntese proteica, massa muscular, força, apetite e crescimento ósseo. Exemplos dos efeitos de virilização endógenos: crescimento, no caso da mulher, lógico, né? Crescimento do clítoris, hipertrofia clitoriana em mulheres e do pênis em meninos. O pênis adulto não cresce indefinidamente, mesmo quando exposto a altas doses de andrógenos. Cuidado, hein? O aumento dos pelos sensíveis ou andrógenos, pelos públicos, né, da barba, do peito e dos membros. Aumento do tamanho de cordas vocais, né, tornando a voz mais grave. Aumento do lipídio. Supressão dos hormônios sexuais endógenos. Espermatogésimo prejudicado, né? Diminui o esperma, no caso, né? Então, tudo isso, pessoal, tem que ficar esperto, né? Aí nós vamos ver aqui agora, vejam a diferença, né, dos efeitos colaterais, tanto em homens como em mulheres, ó. A primeira coisa que acontece aí no caso, a ginecomastia, né, desenvolvimento das mamas nos homens. Geralmente o cara que usa anabolizante, ele fica com a mama bem grande e pontiaguda. Geralmente isso ocorre devido ao alto nível de estrogênio circulante, né? Aí outra coisa, né, outro efeito, função sexual reduzida, infertilidade temporal, o cara fica infértil, né, caso queira engravidar alguém, fica infértil. Atrofia dos testículos, efeito colateral temporário, que é devido ao déficit no níveis de testosterona natural, que leva à inibição de espermatogênese, como a maioria da massa do testículo tem como uma função o desenvolvimento do espermatozoide, tá? Como eu falei antes, diminui os espermas. E diminui também a questão da probabilidade de a pessoa engravidar alguém. O tamanho dos testículos geralmente retorna ao tamanho natural, quando a espermatogênese recomeça algumas semanas após o uso de esteroides anabólicos ser cessado. Então, só vai melhorar essa situação nos homens quando a pessoa tira, né, cessa, né, esses esteroides. Os efeitos colaterais em mulheres: pelo do corpo cresce, a voz fica mais grave, né, aquela voz bem mais forte, parecida com a do homem, até porque, né, a questão do hormônio é a testosterona do homem. Aumento do tamanho do clítoris, hipertrofia clitoriana, e diminuição temporária dos ciclos menstruais, né? Tem mulheres que acham legal isso aqui, só que isso aqui, na realidade, é uma agressão ao corpo, né? Tudo isso aqui, ó, tá? Efeitos colaterais em adolescentes, né? Aí, ó, primeira coisa que acontece, crescimento comprometido, né? No caso do abuso de agentes, pode prematuramente parar o crescimento do comprimento dos ossos, a pessoa não consegue desenvolver os ossos, né? Maturação óssea acelerada, aumento da frequência e duração de ereções, diminui, o cara doido para ela não consegue, desenvolvimento sexual precoce, desenvolvimento externo, tá? Das características sexuais secundárias, hipervirilização, crescimento, né, do hipergonadismo ou almegalofalia, aumento dos pelos do pubis e do corpo. Ligeiro crescimento da barba, né? Cresce tudo mais rápido. Então, assim, tudo é de ruim. Pode ser no adolescente, no homem ou na mulher, né? Efeitos colaterais nos anabolizantes: alterações da função hepática, produzir prejuízo, no caso, né? No sistema cardiovascular, você pode infartar, né? Aumento. Hipertensão, pressão sanguínea bem alta, ó. Alterações no processo reprodutor, aumento da agressividade, se fica mais agressivo, desenvolvimento do tecido mamário no homem, efeitos viralizantes, suscetibilidade na lesão no tecido conectivo. Ó. Como é que fica o homem? Ó? É como se aqui fosse o homem, né, e aqui a mulher, só que
Ou as situações femininas, elas passam para o homem. E as situações, muitas vezes, masculinas vão para a mulher, como pelos, ó, que é a mamária do homem, como é que fica? Ok, ó. Aí, o que acontece também, né? Ó, aumento, por isso que o pessoal procura muito os anabolizantes. Só que os anabolizantes, gente, eles têm que ser indicados pelo médico, né? Ou pelo nutricionista, tá? Jamais um educador físico, um personal, ele pode estar aconselhando ou prescrevendo qualquer tipo de medicamento, seja ele qual for, anabolizante ou qualquer outro. Quem tem que fazer isso é o médico ou a nutricionista, tá? Aumento de força e volume muscular, aumento do nível respiratório e resistência, aumento da vascularidade, fisiculturistas, melhoria no tempo de recuperação pós-lesão ou treinamento, aumento da capacidade de executar repetições de séries com mais intensidade e peso, e o aumento da agressividade. Então, assim, geralmente o ser humano, quando vê isso aqui, esses benefícios aqui, né, ele quer logo fazer, só que por trás disso aqui tem um bocado de coisa ruim, tá certo? Após, aí o que acontece quando a pessoa interrompe, né? Não, eu não vou, já tá bom, o meu peso, a hipertrofiei bastante já cheguei aonde eu quis, né? Mas aí tem os malefícios, aí o que acontece? Os efeitos após a interrupção do uso de anabolizantes, ó. O aumento da suscetibilidade, as infecções, perda de peso e perda da força, enrijecimento e sensibilidade nas articulações. Outros efeitos mais raros, porém, devem ser mencionados como apetite, agulha infectada, cãibra, câncer, cefaleias, náuseas e distúrbios, gastrointestinais, tendências a sangramento nasal, sonolência, sensação de bem-estar, interrupção de função de tireoide, perda de apetite, aumento de apetite, irritação intestinal, sangue nas fezes, tontura e, em alguns casos, redução de massa podre do corpo, né? E aí, gente, é essa questão dos anabolizantes. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessa parte aí, tá certo? A orientação sempre através de um médico, né? Caso você esteja precisando, né? Vocês procurem fazer uns exames primeiro, e ver o que é que o médico vai orientar vocês a fazer, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula.